Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula sobre desenvolvimento de aplicativos Android. Aqui quem fala é o Diego Bernardo e na aula de hoje eu vou mostrar para vocês, nós vamos começar a trabalhar isso com um recurso novo do Android, que é o Material Design, que entrou aí nas últimas versões do Android. Tá? Na aula de hoje eu quero mostrar para vocês como nós trabalhamos com o recurso de toolbar, que é um dos recursos novos aí do Android, veio junto aí com o Material Design, né? Na aula de hoje nós vamos aprender a trabalhar com a toolbar e trabalhar com tabs, né? Que são essas tabs aqui, ó. Nós vamos aprender a fazer exatamente isso, ó, utilizando tabs aqui no nosso aplicativo. Aqui eu já montei a aula de hoje, né? Montei o aplicativo e eu deixei aqui mostrando para vocês verem o resultado. Então, é essa aplicação que nós vamos criar hoje. Nós vamos aprender a trabalhar com tabs, criando essas tabs aqui, ó, e mudando, conforme nós mudamos a tab, nós vamos mudar o conteúdo aqui da nossa tela. Repare que é bem parecido com o que acontece com o WhatsApp, né? Se você mudar aqui a cor azul para verde, também vai ficar bem parecido com o WhatsApp. O WhatsApp tem lá a lista de contatos, as conversas, né? Tem tudo separado por tabs. E tabs, pessoal, é um recurso muito utilizado e pela Google devido à questão de usabilidade. É muito fácil o usuário entender como o aplicativo funciona quando a gente trabalha com tabs. Então, a minha ideia, criando esse projeto aqui, qual é? É deixar um modelo pronto para vocês. Então, sempre que vocês forem começar um novo projeto e der para trabalhar com tabs, vocês já terão um projeto modelo para seguir. O que eu fiz na aula de hoje? Esse projeto aqui, que eu tenho esse Toolbar Tabs, vai estar disponível para vocês aí para download. Porque nós não vamos ficar, hoje a aula de hoje é um pouquinho diferente, porque nós não vamos ficar digitando tudo, tá? Como esse projeto aqui, esse projeto que eu criei como modelo para vocês utilizarem, é um projeto que já está pronto e disponível para download, o que eu vou fazer? Nós vamos criar um novo projeto e eu vou mostrar para vocês passo a passo como nós criamos, como nós trabalhamos aí com tabs e com toolbar. Porém, nós não vamos ficar digitando tudo, certo? Nós vamos pegar esse projeto modelo e, a partir dele, nós vamos criar outro, tá? Criar um outro projeto, copiando aí desse nosso projeto modelo, para a gente não ter que ficar digitando, porque vai ter bastante código, então, para a gente não ter que ficar digitando, nós vamos aí simplesmente utilizar esse projeto como modelo e ir criando o nosso. Eu vou explicando para vocês passo a passo como funciona, ok? Para vocês, antes da gente abrir o código, eu quero mostrar para vocês qual é a estrutura do nosso projeto. Na aula de Fragments, se você não viu a aula de Fragments, eu sugiro para você que veja antes a aula de Fragments, tá? Porque nós vamos trabalhar muito com Fragments agora, principalmente nessa aula. Então, se você ainda não viu a aula de Fragments, eu sugiro para você que pare essa aula, assista a aula de Fragments primeiro, entenda o conteúdo e depois venha trabalhar com o toolbar. Por quê? Aqui, a estrutura do nosso projeto é exatamente a estrutura que eu expliquei lá na aula de Fragments, que nós íamos utilizar muito. Tá? Como que está aqui esse nosso projeto? Ele possui uma activity aí que eu gosto de chamar de activity base. Então, toda a nossa tela, por trás, tem uma activity que eu chamo aí de activity base. E essa activity base, ela vai controlar toda a nossa aplicação. E o que ela vai controlar? Primeiro, ela vai controlar aqui a nossa toolbar, certo? Nossa toolbar com setinha, nome, se tivesse algum menuzinho aqui. Ela vai controlar a nossa toolbar e também as nossas tabs. Essas nossas tabs aqui. A activity base que está por trás é ela que vai controlar. Além disso, ela vai controlar também aqui os fragments que são apresentados. Por quê? A cada tab aqui que nós selecionamos, repare que é alterado o conteúdo. E aqui o que eu estou alterando? Eu estou alterando um fragment. Então eu tenho aqui um layout, né? Eu tenho um fragment. Como nós já vimos aí, o fragment ele é bastante similar à Activity. Ela tem seu próprio layout, sua própria tela para controlar todos os layouts. E aqui que eu faço? A cada vez que eu mudo a tab, nós estamos mudando um fragment aqui. É isso que acontece
por detrás dos panos ainda, no background. Então, eu tenho uma activity base, a minha activity base controla aí as tabs, e conforme eu mudo as tabs, é alterado aqui, nessa parte branca, é alterado o meu fragment, certo? Só que eu não estou mudando aqui diretamente o fragment. O que eu coloquei aqui nessa parte branca? Eu coloquei um componente viewPager, tá? Um componente viewPager, para ele facilitar essa troca de um fragment para outro. Então, aqui nessa parte branca eu tenho um componente viewPager, e esse componente viewPager ele gerencia várias activities. Para você ter ideia, o recurso do viewPage ele faz como... Sabe quando você está vendo uma foto e você passa o dedo para o lado e a foto vai passando para o lado? Esse recurso é o recurso de viewPager. Você tem lá... imagina que você teria aí várias imagens e você vai passando o dedo e as imagens vão trocando. Aqui nesse caso nós não estamos utilizando imagens, nós estamos utilizando aí as nossas telas, os nossos fragments. Então nessa parte branca eu tenho um viewPager e eu adicionei nesse viewPager as minhas 3 telas de fragments. Então, eu posso vir aqui, ó, como se eu estivesse passando o dedo para o lado e o meu viewPager chama a minha próxima tela, até chegar na tela 1. Então, eu tenho um viewPager aqui nessa parte branca, apresentando os meus fragments. Então, eu posso tanto mudar pela tab aqui, quanto como se eu estivesse passando o dedo. Esse recurso aqui é o viewPager, nosso componente viewPager que faz. Okay? E tudo isso, pessoal, tanto o viewPager como a mudança aí das fragments dentro do viewPager, seja pelas tabs aqui também, tudo isso é gerenciado pela nossa activity base, ok? Então essa aí, basicamente, é a estrutura do nosso projeto, ok? Então, já aí pincelamos aí, basicamente como funciona a estrutura, vamos agora partir para o código e criar o nosso projeto. Então, o que eu peço para vocês? Eu peço que vocês abram, façam download do projeto Toolbar Tabs aí, né? Vou abrir aqui meu projeto. Façam download desse projeto. Esse projeto aqui, pessoal, eu quero que vocês utilizem ele como modelo para os seus próximos projetos, ok? Está aqui criado. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um novo projeto. Então, crie um novo projeto que nós vamos criar aí o nosso projeto com tabs passo a passo agora, ok? Então, pode deixar aberto aqui. Clique em New, File, New Project. Nós vamos criar o projeto aula Toolbar Tabs, tá? Então, vamos criar o projeto aí aula Toolbar Tabs. Podem dar um Next. Aqui podem deixar com a API 9 mesmo, Android 2.3. Podem dar um Next. Vamos criar uma activity em branco, e essa activity aqui que nós vamos criar, essa activity em branco, será a única activity, né, do nosso projeto, que será a nossa activity base. Ela será uma activity base e irá controlar todas as outras activities. Então, as regras de negócio da nossa aplicação não estarão mais na activity, estarão agora nos fragments, ok? Então, essa nossa activity base que estamos criando agora vai controlar a mudança aí dos fragments, qual fragment será apresentado. Então, criamos aí nossa activity base com layout name base, tá? Título base e o menuzinho aí base. Podem dar um finish. Vamos esperar o nosso projeto, o nosso novo projeto ser criado. Então estamos criando aí o projeto aula Toolbar Tabs. E nesse novo projeto eu vou mostrar para vocês passo a passo como nós fizemos, como nós criamos exatamente este modelo, que é o modelo de um projeto baseado em tabs. Ok? Legal. Então tá aqui, ó. Eu tô com com os dois projetos abertos. O projeto Toolbar Tabs, que é o nosso projeto modelo, tá? E o... Peraí, deixa eu colocar aqui.
nosso projeto modelo e o projeto que nós estamos criando agora, a aula do Bar Tabs, que eu vou mostrar para vocês passo a passo como nós criamos. Okay? Então foi criado o nosso projeto com a Activity Base. Tá? A primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, nisso aqui, vai ser nós vamos criar um arquivo de cores, tá? E nós vamos colocar essas cores azuis aqui, ó, essas cores que nós estamos trabalhando, essa cor azul, nós vamos criar um arquivo de cores no padrão que o Android espera. O que o Android espera? Ele espera que nós criamos um arquivo XML aí, com os valores das cores. Então o que nós vamos fazer? Aqui em Values, da mesma forma que nós trabalhamos lá com string, que todas as strings estão dentro todas as strings estão dentro de um arquivo XML, a mesma coisa nós vamos trabalhar com as cores do nosso projeto. Então aqui dentro da pasta Values, nós vamos criar um arquivo XML que conterá todas as cores que nós vamos utilizar no nosso projeto. Isso deixa o nosso projeto bem padronizado, bem organizado. Então o que nós vamos fazer? Aqui na pastinha Values, botão direito, New, vamos criar um novo arquivo de recurso, okay? No Values Resource File. Então nós vamos criar um novo arquivo, um arquivo de recurso, Values Resource File, e esse nosso arquivo ficará na pasta Values e o nome dele será Colors. Esse arquivo conterá todas as cores que nós vamos utilizar no nosso projeto. Pode dar um OK. E está lá, criado, é um arquivo de recurso, ok? Dentro dele aqui nós vamos colocar todas as cores que nós utilizamos no nosso projeto. No Android, pessoal, normalmente nós trabalhamos com as cores no padrão hexadecimal, ok? Então, se você quer trabalhar com a cor, você pega o valor daquela cor em hexadecimal e coloca aqui no nosso arquivo XML. Eu já tenho esse arquivo criado, certo? Vou voltar aqui no meu projeto padrão de base. Deixa eu trocar aqui para Android. Eu tenho aqui também o meu projeto cor criado. Aqui na pastinha Values, meu arquivo Colors. E aqui está o exemplo. Ó. Eu tenho então, imagine assim, você quer usar uma determinada cor, você vai criar a tag Color, dá um nome para essa cor, ok? E você vai colocar aqui, ó, o valor hexadecimal dessa cor. Então, em hexadecimal, lá o valor 0000FF, ele vai representar essa cor azul. Aqui ele já dá o exemplo para a gente da cor que o hexadecimal representa. E assim todos os outros valores, tá? Um azul mais escuro, tal, o branco, o preto e um azul mais claro. Então repare, nós criamos aí primeiro o arquivo colors XML na pastinha Values e nós vamos declarar cor por cor, criando uma tag, e a nossa cor ela tem que estar em hexadecimal, ok? Então eu vou copiar aqui essas cores, então faça a mesma coisa. Pegue o projeto que eu deixei para vocês como em download, peguem o arquivo, as informações que estão no arquivo Colors, copiem ela e eu vou colar aqui dentro do nosso novo projeto. Pronto. Então, para não ter que ficar digitando tudo, certo? A primeira coisa que nós fizemos foi criar as cores que nós vamos utilizar nesse nosso projeto. Então, demos um nome aí para cada cor, sabe? Um azul, depois um azul mais escuro, branco, preto e um azul e o azul mais claro. Então lembre-se, pessoal, que esse é o padrão que nós vamos trabalhar com as cores no Android, ok? Nós vamos declarar todas as cores dentro do nosso arquivo Colors e declarar como tags a nossa cor, dando o nome e o valor em hexadecimal. Esse é o primeiro ponto aí que nós temos que fazer, é definir a nossa cor. Depois nós temos que definir um estilo, certo? Como se fosse um CSS em HTML, em projetos web. Em projetos web você define lá um CSS e usa aquele padrão em vários locais do site. Aqui no Android nós vamos fazer a mesma coisa, tá? E como que nós vamos fazer isso?
existe esse arquivo, o arquivo styles, ó, ele é criado automaticamente. Tem esse arquivo styles aqui, e ele, imagine, ele é como se fosse o CSS, tá? Dos projetos web. Nós criamos aí um estilo, tá? Por padrão esse arquivo já vem criado, ele já vem com um estilo aqui que a gente pode customizar, por enquanto não tem nada, então reparem, no meu arquivo styles eu posso criar vários estilos, certo? Eu tenho que definir um nome para o meu estilo e definir um padrão que ele vai utilizar. No caso aqui é o padrão do Android, é o Theme, App Compat, Light, Dark e Action Bar. É o padrão que ele está utilizando, certo? Agora, aqui dentro desse style é onde eu vou customizar o meu layout, as cores que eu vou utilizar, como ele vai ficar, ok? Repare, pessoal, que no meu caso, esse estilo aqui, esse app theme, que é o nome do meu estilo, ele já está sendo utilizado como base, como tema base da aplicação, ok? Então nós vamos customizar esse nosso estilo. Eu vou abrir novamente aqui meu projeto padrão, vou abrir aqui o arquivo styles e nele eu já tenho aqui algumas configurações. Eu vou aqui, faço a mesma coisa, copiem aí esses 5 itens aí da configuração do estilo e coloquem no nosso projeto. Copiem e colhem. Legal. O que eu estou definindo aqui no meu projeto, pessoal, no meu estilo? Primeiro, eu estou definindo aí que ele não terá o window no title, tá? Então, coloquei aí como true, então ele não terá título, ok? E a action bar eu estou colocando aí como false. Esses dois itens, pessoal, eles são importantes, na verdade eles são obrigatórios quando a gente trabalha com as tabs aí no nosso Material Design, utilizando a toolbar e a tabs. Esses itens são obrigatórios. Se a gente não colocar esses dois itens, o nosso projeto vai dar erro na hora de executar, tá? Então não é simplesmente aí por questão de layout. Não. É obrigatório nós colocarmos esses dois itens quando nós formos trabalhar com a toolbar, senão o nosso projeto dá erro na hora de executar. Okay? Os outros 3 itens, pessoal, do nosso estilo aí, ele simplesmente está apontando para a cor. Então eu estou criando aí Color Primer Dark, Color Accent. O que eu estou fazendo? Eu estou apontando aí para o meu arquivo Color. Então apontei @color, estou apontando aqui para o meu arquivo colors, tá? E pegando a cor que eu criei aqui no meu arquivo color, já até mostra aqui a cor pra gente. Então é isso que eu estou fazendo, color primary dark. Primeiro eu coloco lá @color, estou apontando aqui para esse arquivo de cor. E eu pego um item declarado lá, no caso color primary dark, ele vai pegar color primary dark, vai pegar esse item. Okay? Então aqui está definido o nosso estilo. Então nós definimos aí primeiro a cor, agora nós definimos o estilo da nossa aplicação, definimos aí um estilo com o nome de app theme. E agora o que nós precisamos fazer, pessoal? Nós precisamos definir esse app theme como padrão da nossa aplicação, ok? Como que nós fazemos isso? Para definir esse estilo como padrão da nossa aplicação, abram aí o arquivo Android Manifest, tá? Android Manifest. No arquivo Android Manifest nós temos aí a nossa tag application, que é a tag mãe, a tag geral da nossa aplicação. E dentro dessa tag application, nós temos aí uma propriedade que é a propriedade theme, que é o tema, aí o padrão de layout da nossa aplicação. Então o que nós temos que fazer? Se eu não tiver desse jeito, configure e deixe dessa maneira. Então na tag application, nós temos que ter uma propriedade theme, que é o tema da nossa aplicação. E qual que deve ser o tema da nossa aplicação? É o tema que nós acabamos lá de configurar. Então, primeiro nós apontamos aí, colocamos aí @style, o que nós estamos fazendo? Nós estamos apontando para esse arquivo aqui, ó, o arquivo styles.xml. E qual que vai ser o tema da minha aplicação? O app theme. Então, se eu abrir aqui o arquivo styles, eu tenho aqui, ó, o estilo com o nome app theme e esse é o tema da minha aplicação. Então, lá no Android Manifest, tag application, coloco um atributo theme e aponto
lá para o arquivo Styles e defino o tema da minha aplicação. Essa é a nossa configuração básica, ok? Para a gente trabalhar o layout. Então, primeiro nós criamos as cores que nós vamos trabalhar. Lembrando que as cores são aí em hexadecimal, nós damos um nome para nossas cores. Depois, nós utilizamos essas cores como criamos aí um estilo para a nossa aplicação. Então, nós configuramos aí um estilo para a nossa aplicação. Tá? Definimos aí sem o título, sem o título aí na nossa tela, tiramos a action bar e colocamos as cores. E depois de definido o nosso estilo, nós colocamos o tema no nosso Android Manifest, definimos como padrão da nossa aplicação. Ok? Esses são os pontos iniciais, pessoal. São os pontos iniciais aí. Nós começamos a definir o estilo do nosso projeto, ok? Feito isso, vou fechar aqui, tá? O que nós vamos fazer agora? Já defini a cor, nós já definimos as cores aí padrão do nosso projeto. Repare que aqui já até ficou azul, que foi a cor padrão que nós definimos. Agora, o que nós vamos fazer? Qual que é o próximo passo? Nós vamos criar esses fragments aqui, ó. Esses fragments que serão utilizados. Então, queremos dizer, tela 1, tela 2 e tela 3 são os fragments. E nós vamos utilizar esses. Deixa eu fechar aqui o meu Skype, para não ficar aparecendo durante a aula. Então, pessoal, nós vamos agora criar esses fragments aqui, tela 1, tela 2 e tela 3, ok? Então, vamos lá. Para isso, pessoal, como vocês já viram na aula de fragments, né? Tem a mesma estrutura aí, os fragments têm a mesma estrutura de uma activity. Então, para separar, para ficar mais organizado, o que eu vou fazer? Eu vou criar primeiro aqui no meu pacote de projeto, eu vou criar um novo pacote. Então, cliquem aí, estou na pastinha Java, no meu pacote com as classes Java, cliquei em botão direito, New, e crio um novo package. Primeiro eu vou criar o package da Activity. Activity, está criado aí o meu pacote Activity, e vou arrastar o quê? Eu vou arrastar a minha Activity base para dentro desse pacote, para ficar mais organizado. Dá um refactor. Beleza, então joguei aí a minha base para dentro, minha Activity base para dentro do pacote Activity. Agora, botão direito novamente, vou criar um novo pacote, e agora será o nosso pacote Fragment, onde todos os nossos fragmentos do projeto, que será tela 1, tela 2, tela 3, que são fragments, serão criados aqui dentro. Assim a gente deixa o nosso projeto mais organizado, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, dentro do pacote Fragment, botão direito, New, procure aqui a opção Fragment, e vamos criar um fragment em branco. Okay? Lembrando, pessoal, o fragment eu posso criar com XML de layout. Não, no nosso caso, nós vamos precisar. Okay? Então, nós vamos criar aí a tela 1 fragment. Será o nosso primeiro fragment. Underline tela 1. Okay? Tirem aí, podem desmarcar essas opções de include, para ele não gerar código desnecessário na nossa tela. Então lembre-se, pessoal, repare aqui o desenho, ó. O nosso fragment ele vai ter basicamente o mesmo padrão de uma activity, um arquivo Java, que vai controlar todos os componentes de layout. Então nós vamos criar um componente de layout em XML e uma classe Java que vai controlar todos esses layouts. Só que agora, ao invés de estender de Activity, vai estender de Fragment. Reparem, ó, essa parte azul representa a nossa Activity. Ela pode conter toda a tela. Só que, reparem que a nossa Activity ela não ocupa a tela inteira. Sobra um pedacinho atrás que é o quê? Que é a nossa Activity base. Então, a nossa Activity base ela vai controlar o nosso Fragment. Então, a primeira coisa, criamos aí tela 1 Fragment, criando com XML de layout, criando layout em Fragment tela 1, desmarque as opções e podem dar um Finish.
Legal, está criado aqui o nosso fragment tela 1. Ele já está criando aqui a nossa classe Java, aqui, ó, a classe Java que herda de fragment, ok? E aqui no fragment, ao invés de nós termos lá o onCreate, nós temos o onCreateView. E o onCreateView é ele que fala para a gente, ó, essa classe Java fragment, ela vai controlar um layout. Qual layout que ela está relacionado? Olha aqui no método onCreateView, que você vai ver aqui, ó, o return dela, ela está controlando a tela fragment tela 1, está controlando esse layout, ok? Então, da mesma forma que nós temos lá a activity no método onCreate, que faz uma amarração com XML de layout, a mesma forma acontece com os nossos fragments. Nós temos aí uma classe Java, fragment, que controla um layout XML. Ok? Se você tiver com dúvida nisso, pessoal, olhem lá a nossa aula sobre fragments, ok? Vamos criar então agora, vamos continuar criando os fragments, agora vamos criar o tela 2 e o tela 3 fragments, ok? Então, botão direito é no nosso pacote fragment, new, fragment, vamos criar um fragment blank. Aqui será agora o nosso tela 2 fragment, que criará o layout fragment tela 2, desmarcando aqui esses includes. Damos um finish, sendo criado aí a nossa tela nosso arquivo Java e fragment tela 2, que vai controlar o XML de layout fragment tela 2. Repare, pessoal, se eu abrir aqui a pastinha res, layout, aqui estão os nossos fragments. Ó. Esses fragments estão sendo criados normalmente, ok? O arquivo XML de layout normal. E agora, pessoal, vamos criar a nossa terceira tela, então. Então, botão direito no pacote fragment, new, fragment. Vamos criar um fragment em branco. Maravilha, então, tela 3, fragment. Vamos desmarcar aqui as opções. Então, ele vai criar a classe Java, né? Tela 3 fragment e o XML de layout fragment tela 3. Podem dar o finish. Maravilha, pessoal. Então, a partir de agora, a gente pode criar os layouts aí dos nossos fragments que as nossas classes Java aqui irão controlar, ok? O que nós vamos fazer? Repare aqui, ó, que o que contém na nossa classe Java, nosso fragment, né, nosso fragment, contém apenas um text view. Então, cada fragment tem apenas um text view centralizado com o nome aí da tela para representar. Então, é isso que nós vamos fazer em cada fragment. Nós vamos deixar somente um text view centralizado, aí aumentando a fonte dele para ele representar cada text view representando a sua tela. Então, a primeira coisa, eu vou abrir aqui, ó, o meu fragment tela 1. Primeira coisa que eu vou fazer, meu fragment tela 1. E ele já até possui um text view, então eu vou utilizar esse text view aqui. Vou usar esse text view. E o que eu vou fazer com esse text view? Vou tentar centralizar esse text view. Tá? Então vamos colocar aí o Gravity Center. Colocamos aí Gravity Center, já está aqui, ó, centralizado o nosso text view. Nós precisamos criar um item lá no nosso arquivo strings com o nome tela 1. Ao invés de apresentar hello black fragment, vamos criar um item no nosso string.xml com o nome de tela 1, ok? Então vamos abrir aqui o pacote res, values, o arquivo strings.xml e vamos criar aqui, ó, então, string texto tela 1. Texto tela 1. Colocamos o nome aí, tela 1. Já vamos criar para os outros, para as outras telas também. Então, vamos colocar aí tela 2 e tela 3. Então, texto tela 2 e texto tela 3. Beleza. Está criado aí os textos das nossas
nossos três fragments. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar esse texto tela 1 aqui no nosso fragment tela 1. Então, vou colocar lá, texto tela 1. Beleza. Está lá o nosso fragment. Vamos mudar aí vamos formatar esse nosso texto. Vamos colocar text style, vamos colocar como bold, vamos colocar ele em negrito. E text size, vamos aumentar ele para 26 SP. Tá pouco ainda, né? A gente colocar 36. 36 SP, tá bom. Legal, então vamos fazer a mesma coisa. Eu vou até copiar aqui, pessoal. Vou copiar esse text view e vou colar ele nos outros fragments. Fragment tela 1. Deixa eu procurar aqui agora. Agora o nosso fragment tela 2. Vou pegar aqui, ó. O nosso fragment tela 2, eu vou simplesmente mudar, deixei o mesmo padrão lá, o meu text view, vou mudar o texto aqui para 2. Então, texto tela 2, legal. E a mesma coisa no fragment tela 3. Então, tá lá, nosso layout, fragment tela 3. Vou retirar esse daqui, vou colar o outro em cima. Então, tá lá, fragment tela 3. Maravilha. Então, o nosso layout aí que nós queremos está pronto. Ele é simplesmente isso, colocando colocando um text view no centro da tela. Agora, pessoal, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos criar o layout da nossa classe base. Okay? Então, nós precisamos aqui criar agora o layout da nossa classe base, que vai conter, o layout da nossa classe base vai conter aí a nossa toolbar, tá? Vai conter aqui esse layout de toolbar com as tabs e também o nosso view pager, que vai ficar passando aí os nossos fragments. Então nós precisamos agora criar aí, adaptar o layout da nossa activity base, que vai controlar toda a nossa aplicação. Ok? Então, pessoal, para isso, ao invés de a gente ficar digitando tudo, todo o layout da nossa base, nós vamos utilizar o nosso projeto padrão, ok? Pegar lá o layout que já está criado. Mas antes disso, eu preciso mostrar uma coisa para vocês. Eu vou abrir aqui, ó, o meu projeto, o projeto que já está pronto, o projeto padrão, e vou abrir o layout dele. Vou abrir aqui, ó, arquivo base, estou aqui no projeto padrão, tá? E reparem, pessoal, como ele está esse nosso layout padrão. Repare, ó, que ele utiliza alguns componentes, um gerenciador de layout diferente, ó, que é esse coordinator layout, esse app bar widget, o toolbar não, né, mas o tab layout, são alguns componentes, alguns gerenciadores de layout diferentes. Por que eu falo diferente? Olha o pacote que eles vendem, ó, Android, suporte, design, widget. Por quê? Porque eles estão relacionados ao material design, que é algo novo, tal. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que importar esse pacote para o nosso projeto. Então esse pacote aqui de design widget, ele não está por padrão. Se a gente colocar lá, começar a digitar no nosso projeto, não vai dar certo. O que nós temos que fazer? Nós temos que importar isso para o nosso projeto, tá? Adicionando uma dependência desse pacote para o nosso projeto. Então, como nós fazemos isso? Vou voltar aqui para o nosso projeto, tá? Nós precisamos fazer o quê? Importar para o nosso projeto aquela dependência do pacote Android Support Design. Então, para incluir uma dependência no nosso projeto, nós temos dois caminhos. Nós temos que, ou nós utilizamos aqui, ó, nós temos que acessar esse Project Structure. Então, ou você vem por aqui, um atalho, tá? Project Structure, ou você vem por aqui, ó, menuzinho File, Project Structure. São os dois caminhos aí para a gente chegar lá, a gente incluir dependência. Então, podem clicar aí em Project Structure, ele vai abrir uma nova janelinha para a gente, tá? Selecionem aqui App, que é o nosso projeto, né? E cliquem aqui na última guia, na última tab, que é a guia de dependências. Então, o que nós vamos fazer?
Por padrão, ele já está criado, meu projeto já tem algumas dependências de suporte. Okay? Agora nós temos que incluir uma dependência, né, incluir uma dependência daquele projeto, do pacote de design, para a gente poder utilizar o material design, poder utilizar aí as tabs, a toolbar. Então o que nós fazemos? Aqui em dependências, clique nessa setinha aqui de mais. Tá? Vamos incluir uma library, né, uma biblioteca de dependências. Tá? E qual será essa biblioteca que nós vamos incluir? Procurem aqui, ó, será essa dependência de design. Então, é o pacote com.android.support.design. Então, procurem esse pacote design, cliquem em OK, ele vai incluir para a gente aí, ó, o pacote de design, e podem clicar em OK. Nesse momento, pessoal, reparem que o Gradle ele vai começar a compilar o nosso projeto, tá? Ele vai tentar sincronizar, porque nós estamos incluindo um novo pacote no nosso projeto, nós estamos incluindo uma nova dependência. Então ele vai tentar compilar tudo. Reparem que aqui embaixo, ó, ele está construindo o nosso projeto novamente, indexando tudo. Ele faz projeto e compila todo o nosso projeto, inclui esse pacote de dependência. Agora sim, pessoal, eu vou abrir aqui o meu projeto padrão, meu projeto modelo, né? Agora sim a gente pode utilizar esse gerenciador de layout, Coordinator Layout, porque agora nós incluímos no nosso projeto esse pacote design widget. Então nós podemos utilizar aí esse Coordinator Design, que vai ser o gerenciador padrão, aí, o gerenciador de layout padrão da nossa Activity, e podemos incluir também, ó, esse app Layout. Reparem que o App Layout, ó, ele vai controlar toda essa parte superior do nosso app. Ele é um gerenciador de layout. O que ele vai conter? Dentro dele nós vamos ter aí a toolbar e o tab layout. Então reparem, esse app bar layout ele é um gerenciador que vai conter nele a toolbar fica aqui com o nome e aqueles 3 pontinhos do menu superior, e também o nosso tab layout, que fica aqui embaixo, onde ficará as nossas tabs. Então, está vendo que a gente está trabalhando com gerenciadores de layout diferentes e alguns componentes diferentes, ok? Repare que ele já está em azul porque ele está usando aqui, ó, aquelas cores que nós definimos. Então, lá, color primer e tal, ele está utilizando as cores que nós já definimos no começo da aula. E por fim, pessoal, então aqui o app bar layout está controlando somente aqui a parte superior do nosso projeto, com a toolbar e a tab layout, que vai conter as tabs. E aqui embaixo, nessa parte branca, ó, contém um componente, o nosso view pager, tá? Tem aí, ó, o nosso componente view pager, por quê? E esse componente view pager que vai ser responsável por toda essa parte em branco aqui embaixo, e nós vamos incluir nesse view pager os 3 fragments que nós acabamos de criar. Porque incluindo nele, é esse view pager que vai dar esse efeito aqui, ó, de passar com o dedo e mudando a tela. Então nós vamos incluir os nossos fragments nesse componente view pager para dar esse efeito de mudança de tela, ok? Então façam o seguinte, pessoal, eu vou copiar aqui, ó, estou aqui no meu projeto padrão, meu projeto aí modelo, né, meu projeto modelo de tabs. Podem selecionar aqui todo o texto aí do arquivo base.xml, dá um Ctrl C, tá? E vamos colar agora aqui no projeto que nós estamos criando, nosso projeto aula. Porque agora nós podemos fazer isso, nós podemos copiar de um e colar no outro, porque nós já incluímos aqui no nosso projeto padrão o item muito importante, que foi as dependências. Nós incluímos o pacote design, incluímos como uma dependência do nosso projeto. Então agora a gente pode simplesmente colar aqui, que ele vai reconhecer o nosso projeto. Aqui no meu projeto ele sempre está dando esses problemas de renderização, mas não se importem para isso, tá? É problema na minha IDE, mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Qual que ele está usando? Projeto, tema. Pronto. Aqui ele sempre dá erro na minha IDE mesmo, mas não tem problema. Se vocês vieram erro também no caso, no meu problema,
No meu caso aqui é a IDE. Mas como eu já expliquei, então nós vamos ter aí o app bar layout controlando toda essa parte azul aqui. A nossa toolbar será só essa parte aqui com o nome, tá? Se tiver esses 3 pontinhos aqui. A tab layout vai controlar aqui as nossas tabs, ok? E o nosso view pager, que vai controlar aqui a mudança das telas, ok? Feito isso, pessoal, criamos o layout da nossa base. O que nós precisamos criar agora? Nós precisamos ir lá na nossa Activity base, tá? E controlar todos esses componentes. Controlar aí a nossa toolbar, controlar a nossa tab layout, tá? E o nosso view pager. Então, vamos lá abrir a nossa Activity base, tá? E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui será criar o quê? Será um componente, um objeto, para fazer o find view com cada um desses componentes. Então, fazer um componente toolbar, um componente tab layout e um componente aí view pager, tá? É isso que nós vamos fazer. Então, aqui no meu projeto padrão, vou abrir base, abrir aqui minha classe base, vou aqui, ó, copiar meus 3 componentes. A toolbar, a tab layout e o view pager. E vou criar. Opa, eu não copiei. Deixa eu dar um Ctrl Z. Vou voltar aqui. Ctrl C. Ctrl V. Ele vai importar lá o tab layout do design, vai importar o view pager e a toolbar. Maravilha. Criado esses 3 componentes, pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o find view de cada um deles. Então, primeiro, a nossa toolbar fazendo find view r.id.toolbar. Depois, o nosso tab layout. Então, ele é um tab layout. Fazemos o find view r.id.tabs. Deixa eu confirmar se o nome é esse mesmo. Aqui, então, vou em base, tab layout, o ID dele é tabs. Beleza. E o nosso view pager com ID view pager. Então, vamos fazer aqui o find view do nosso view pager agora. Ok? Então tá lá. View pager, find view by ID, r.id, view pager. Beleza, pessoal. Então nós fizemos aí, criamos os 3 objetos e fizemos o find view desses 3 objetos, ok? Eu vou, pessoal, até excluir aqui, ó, esse on create options menu e on options. Não, vamos deixar aqui, não vai dar problema, vamos deixar ele. Agora, o que nós temos que fazer, pessoal? Nós temos que controlar aí o nosso view pager, certo? Tá? Lembre-se que o nosso view pager, nós vamos ter que incluir os nossos fragments dentro do view pager, tá? Nós vamos incluir os fragments dentro do view pager para o próprio view pager gerenciar e controlar a mudança dos nossos fragments. Só que para isso, pessoal, o view pager ele vai trabalhar de uma forma bem parecida com as listas. Sabe quando a gente está trabalhando com a lista e a gente cria uma classe adapter para controlar a mudança aí dos itens dentro da lista? O view pager vai ser a mesma coisa. Nós vamos ter que criar uma classe adapter, tá? E essa classe adapter do view pager, nós vamos setar essa classe adapter ao view pager e ela que vai controlar a mudança dos nossos componentes fragments dentro do view pager, ok? Então, para a gente não ter que digitar, eu vou pegar aqui, ó, abrir meu projeto modelo, tá? Vou criar aqui, ó, copiar minha class view pager adapter, uma classe adaptadora, e vou colar aqui dentro da minha activity base. Então, repare, o que acontece aqui, ó? Nós criamos, pessoal, o quê? Deixa eu dar um espaço aqui. Nós criamos uma classe, tá?
uma classe adaptadora, tá? O ViewPager, só que ViewPager Adapter, só que é uma classe adaptadora de ViewPager, né? Ela vai controlar o ViewPager. Diferente quando nós criamos lá uma classe adaptadora para lista, nós criamos uma classe adaptadora que herdava de Base Adapter. Nesse caso, nós estamos herdando de Fragment Pager Adapter. A ideia é basicamente a mesma, tá? Basicamente é uma classe adaptadora que vai controlar os itens aí que trafegam pelo ViewPager. Então, o que nós precisamos ter nessa classe? Pessoal, reparem que é uma inner class, né? É uma classe dentro de outra classe activity. Okay? Então, reparem, o que nós temos aí dentro do ViewPager? Primeiro, nós temos um array, nós temos uma lista aí de fragments. Por quê? Como eu comentei, o ViewPager ele vai receber esses 3 fragments e vai controlar a mudança dele. Então, nós temos que criar uma lista aí que vai receber todos os fragments controlados pelo ViewPager. E também nós temos uma outra lista que conterá o nome aí, o título dessas listas, tá? Que será esses itens aqui, ó, que aparecerão aqui o título que aparecerá nas nossas tabs, ok? Além disso, o que nós precisamos? Nós temos aí um construtor, né, o construtor do nosso ViewPager, que recebe um Fragment Manager. Lembra que o Fragment Manager é o responsável por fazer a transição fazer a replace, né, a troca de uma tela para outra, ok? Nós temos aí o get item, que ele vai pegar qual fragment deve ser apresentado no momento da mudança. Nós simplesmente reparem que todos os métodos, ó, eles são override, então nós não criamos à toa, eles são eventos são métodos que são sobrescritos e já existem na classe Fragment Page Adapter e nós estamos simplesmente implementando. Então tem o método aí getItem, que vai pegar qual fragment será apresentado. Tem o método aí getCount, que ele pega a quantidade de itens da lista, né, de fragment, para a gente saber quantos fragments tem na nossa lista. E aqui nós criamos o método addFragment. O que ele vai fazer? Que nós vamos receber aí um fragment por parâmetro e vamos adicionar esse fragment à nossa lista. Então, essa lista que nós temos aqui na classe, que vai controlar todos os fragments, nós vamos utilizar o método para incluir o fragment na lista e incluir o título na lista de títulos de fragment. E por último, nós temos aí o método que ele retorna o título do nosso fragment. Okay? Título que será apresentado aí na nossa tela. Então, pessoal, esse aqui é a classe Adapter que vai controlar o nosso ViewPager. Okay? Só que antes, o que nós temos que fazer? Nós vamos criar um outro método, que não vai ser mais uma classe, agora nós vamos criar um método que será executado aqui no onCreate. Então, logo que executar o onCreate, nós vamos chamar esse método e esse método vai popular vai ser responsável por jogar os nossos fragments dentro do objeto ViewPager. Então, abro novamente o nosso projeto modelo, vou abrir o projeto modelo e vou copiar aqui esse método, ó, o setup ViewPager. Setup ViewPager. Copiei, vou colar ele aqui, ó, setup ViewPager. E o que acontece nesse método, tá? Esse método ele vai receber aí um ViewPager por parâmetro, tá? E esse ViewPager ele vai dentro do método. Nós vamos criar aí um objeto da nossa classe Adapter. Então esse objeto Adapter aqui ele é um objeto dessa classe que nós acabamos de criar. Nós passamos aí por parâmetro. Lembra que o construtor dessa classe recebe o Fragment Manager? Nós passamos aqui como parâmetro, ó, getSupportFragmentManager. E o que nós fazemos? Nós pegamos adapter.addFragment, que é exatamente esse método aqui, ó, que nós incluímos o fragment na lista e o título. Então, nós vamos lá, adapter.addFragment, incluir a tela 1, tela 2 e a tela 3. Ok? Seguinte, pessoal, repare que no meu caso ele está dando erro na tela 1. Por quê? Porque a tela 1 ela não foi importada. Então, eu vou simplesmente colocar o meu cursor aqui no final, ó, do texto, tá? E dar um Ctrl espaço. No momento que eu dou um Ctrl espaço, ele já vai apresentar a opção para mim para importar, fazer o import aí da tela 1. Então, se eu subir aqui, ó, deixa eu
deixar isso aqui. Repare, se eu olhar aqui no import, deixa eu procurar aqui. Eu tenho aqui agora ó, o import da tela 1. Tá? Então a tela 1 não está dando mais erro aqui, só que a tela 2 e a tela 3 está dando erro. Então eu faço a mesma coisa, eu coloco o cursor aqui no final, Ctrl espaço, ele vai apresentar, toda hora ele vai apresentar a opção tela 2, eu dou Enter, ele faz o import, está aqui ó, tela 2. Mesma coisa para a tela 3, vou colocar o cursor aqui no final ó, do nome, Ctrl espaço, vai apresentar a opção, junto com essa tela louca, dá Enter, pronto. Agora, pessoal, então agora eu tenho um método que vai criar vai instanciar a classe adaptadora e colocar todos os meus itens, todos os meus fragments dentro do meu adapter. Agora, o que falta eu fazer? Falta aqui no onCreate eu chamar todos esses métodos que eu criei, chamar o setup e viewPager que nós criamos, porque o setup e viewPager ele vai chamar aí o nosso viewPage adapter. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, nós criamos o nosso objeto toolbar, vamos então, o que nós vamos fazer? Incluir esse nosso toolbar dentro da nossa action bar. Então, selecione aí, ó, set support action bar e reparem que ele recebe um toolbar como parâmetro. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós instanciamos aí o nosso objeto toolbar e colocamos ele dentro da nossa activity, da nossa action bar, quer dizer, então o meu toolbar eu coloquei ele dentro da action bar. Eu estou simplesmente habilitando para o meu toolbar aparecer. Quando eu coloco essa linha set support action bar, eu estou habilitando ele aqui para aparecer. Depois, pessoal, eu vou até pegar aqui no meu projeto modelo, eu tenho aí, ó, eu tenho essa linha que está comentada. Vou pegar ela aqui. Vou copiar ela aqui, a Get Support Action Bar. Eu deixei ela comentada porque, ó, se você utilizar essa linha aqui, essa Get Support Action Bar .set Display Home as Enable True, o que ele vai fazer, essa linha? Essa linha habilita esse botão voltar daqui, ó, essa setinha de voltar que é padrão do Android, tá? Mas dependendo da situação, e nesse caso, essa setinha não é necessária. Então, eu vou simplesmente deixar comentário. Se você não colocar essa linha, essa setinha ela não será apresentada. Ok? Essa setinha não será apresentada. Depois que nós setamos aí a toolbar, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos pegar o nosso viewPager e passar o nosso viewPager para esse método que nós acabamos de criar, o setup viewPager. Então, o que nós vamos fazer? Vou pegar aqui, ó, vou colocar meu viewPager. Vou colocar meu viewPager aqui. Vou chamar o método setup viewPager, que nós acabamos de criar. Então, setup viewPager e vou passar o viewPager como parâmetro. Então, logo que iniciar nossa tela for iniciada, nossa Activity Base for iniciada, o que vai fazer? Vai ser criado o nosso objeto viewPager, o método setup viewPager vai ser chamado, esse método aqui, ele será iniciado, passando o viewPager como parâmetro. E o que nós faremos? Aqui nós criamos um adapter, incluímos todos os fragments dentro do adapter e setamos o adapter dentro do nosso viewPager. É bem parecido com o processo, pessoal, de criar uma lista customizada. Lembra que a lista customizada nós criávamos lá um adapter, incluíamos os itens dentro do adapter e depois setávamos o adapter dentro da lista? É a mesma coisa, tá? Com o viewPager é a mesma coisa. A diferença é que nós estamos trabalhando com fragments aqui, ok? Por último, pessoal, a última parte nós temos que fazer o quê? Setar aí as nossas tabs para a nossa tab controlar essa mudança do viewPager. Então, o que nós fazemos aí? Nós pegamos aqui, ó, o nosso tab layout, tá? E setamos o viewPager, nosso tab layout. Então tá aqui, ó. Pegamos o nosso tab layout. Então,
setup with ViewPager e passamos o nosso ViewPager. Então, nosso ViewPager, o nosso ViewPager ele já está aí construído, certo? Já está cheio de componentes. Então, o que eu faço? Eu tenho a minha tab. Eu falo para a minha tab, eu seto a minha tab com o ViewPage. Então, no momento que eu clicar nas minhas tabs, eu até tirei aqui. No momento que eu clico na minha tab, ele vai mudar o ViewPager também. Então, eu amarro a minha tab bar com o ViewPager. Ok, pessoal? Então, tá aí. Fizemos aí passo a passo. Então, a partir do projeto modelo, ok? A minha ideia, pessoal, eu quero que vocês utilizem sempre esse projeto modelo para criar os novos projetos de vocês. Então, sempre que vocês forem criar um projeto que depende que vocês acham que pode ser utilizado uma tab, vocês vão fazer da mesma forma que nós fizemos nessa aula. Você vai utilizar o projeto modelo para criar a estrutura do seu projeto com tabs, ok? Então, feito isso, pessoal, vamos executar o nosso projeto aula Toolbar Tabs, e vamos verificar o resultado. Ok? Já tem o emulador aqui executando. Então vamos esperar o Gradle aí compilar o projeto. Essa aula aí ficou um pouquinho grande, né? Então eu resolvi não digitar, vamos executar, não digitar tudo, simplesmente mostrar para vocês como nós fazemos, porque a ideia é que vocês façam exatamente da mesma maneira que nós fizemos nessa aula, vocês façam no projeto de vocês. Peguem o projeto modelo que eu disponibilizei para download e utilizem, criem seus projetos. Então, vamos ver aqui, vamos esperar iniciar. Vamos lá. Não está iniciando, será que deu algum erro? Está demorando mesmo. Dá uma olhadinha nisso aqui. Parece que está travado meu emulador. Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fechar o emulador aqui e executar novamente, ok?
Então aí está, pessoal, nosso projeto executando. Então, aula Toolbar Tabs. Então tá lá, tela 1, tela 2, tela 3. Clicando para o lado, funcionando, certo? Então verifique, pessoal, se você muda aqui para verde, esse azul para uma cor verde, pelo menos a estrutura inicial do teu projeto vai ficar bem parecida com a estrutura do WhatsApp, certo? Algumas considerações, pessoal. Reparem, ó, aqui não está aparecendo aquela setinha de voltar porque nós comentamos essa linha, ok? Está aparecendo aqui esses 3 pontinhos, ó, opçãozinha Settings, por conta do método aqui, Create Options Menus, né? Option Menu, que nós deixamos. Se a gente resolver excluir aqui esses 2 métodos, a opçãozinha aqui não vai ser apresentada, ok? E está lá funcionando, ó. Tela 1, tela 2, a tela 3, tá? O View Pager mudando aí os nossos fragments que estão sendo apresentados, ok? Então, na aula de hoje é uma aula um pouco mais extensa, né, mas um conteúdo muito importante. Primeiro conteúdo aí sobre Material Design, né, e a estrutura do nosso projeto. Eu acredito que a partir de agora você já sabe aí qual a estrutura inicial do seu projeto. Você já sabe bastante sobre layout e você já pode começar a trabalhar. E se ainda não começou, né, já pode começar a estruturar o seu projeto, pelo menos a parte do layout aí, ok? Na próxima aula, pessoal, a gente vai continuar trabalhando com Material Design. Eu vou ensinar vocês a criar aquele menu lateral. Sabe quando você passa o dedo para o lado, aparece um menu lateral com as opções assim, lista? Então, na próxima aula eu vou ensinar vocês a trabalhar, fazer o menuzinho drawer, né? O nosso menu lateral aqui, ok? Então, nos vemos na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Qualquer dúvida, entrem em contato. Grande abraço e até mais.